primeiro podcast da Keion. Fica aí que tudo que você vai ouvir falar aqui não é venda de imóvel, tá? Pode ficar tranquilo, assiste até o fim. Hoje a resenha tá muito legal. Já vou apresentar o nosso convidado. Primeiro vou apresentar o meu parceiro que tá aqui comigo hoje, que é o Rafinha. Então já digo de cara, se o Rafinha tá junto, boa coisa não é. Então vem coisa boa por aí. Rafinha, apresenta um pouquinho o nosso convidado aí, que é o nosso convidado. Bom dia. Bem como o nosso diretor Carlos falou, não sai daí que vem coisas top pela frente. Eu tenho a honra de estar apresentando esse nosso convidado, é um amigo pessoal meu, da minha família, que é o Braulio da Silva Machado, meu grande amigo. Braulio, fica à vontade, a casa é sua, meu irmão. Obrigado pelo teu sim aí, por aceitar o convite da Keion aí, para participar do primeiro podcast da Keion. Valeu, Rafa, Carlos. Para mim, quando eu recebi o convite, né, apesar de ser um pouco próximo do dia do... Quase meia hora antes. Do dia do evento. Não chegou a ser no dia, mas a felicidade de ver um projeto de vocês, né, pessoas batalhadoras da nossa cidade, que sempre buscam o melhor, não só aqui em Tubarão, mas na região, e de poder fazer parte desse primeiro podcast da Keion, é uma satisfação muito grande. A gente espera trazer muita sorte, né, e que muitos e muitos convidados possam vir e contar histórias e a gente juntos aí conhecê-los melhor. Show de bola. Então vamos começar, já que o Braulio falou em empreendedor da cidade, eu prometi que nós não vamos vender imóvel, mas até não vender imóvel hoje, é só conversar. Mas se precisar, é só resenha. Árbitro FIFA, jogos importantíssimos, finais memoráveis. Conta um pouquinho da história do Braulio, empreendedor, para chegar até onde chegou, sonho, quanto tempo de arbitragem, como é que você virou árbitro? Bom, até falo para vocês, fiquem à vontade para a gente tornar a conversa dinâmica, porque quando eu começo a contar a minha história foi um pouco longa, né? Apesar de ter uma carreira um pouco meteórica. Afinal de contas, eu comecei já velho na arbitragem, né? Hoje a gente vê jovens aí com 20, 21 anos, 19 anos, já começando na escola de arbitragem catarinense, e daí despontando e buscando seus sonhos. Eu comecei com 30, meio que sem querer. Eu trabalhava lá em Bituba, no Bituba Atlético Clube, e de lá eu estudava pela manhã, fazia educação física, e no período da tarde até a noite, eu era estagiário. Pô, como todo mundo sabe, estagiário, cara, eu lembro perfeitamente. Eu ganhava R$650 para trabalhar das 2 às 10 da noite. E nesse meio tempo, cansado já daquilo tudo, mas não podia desistir, porque fazia educação física aqui em Tubarão, saía às 6 horas da manhã de Imbituba para estudar aqui na Unisul e voltava, chegava perto da 1, almoçava e ia pro clube. O Diguelo, que era um jogador, um centroavante, jogava lá no Amador e era o diretor de esporte, me convidou para apitar o peladão, que tinha segunda, quarta e sexta. A princípio era só o peladão dos mais jovens, que dava confusão. Minha missão era das 8 às 10 horas. Eu saía um pouquinho antes, em vez de sair às 10 da academia, eu saía às 8. Ia lá, o que eu fazia? Eu tinha um saquinho, eu separava os times, tinha umas bolinhas coloridas, aí separava os times para não ficar um time mais forte que o outro e ficava ali, cara, coordenando, apitando aqueles jogos. E esse foi o primeiro contato que eu tive com a arbitragem. E a partir dali, comecei a apitar na Veterano lá em Itapirubá. Apitava por uma garrafinha de coca e a janta. E era perigoso, né? Não, cara, veterano, cara. Aí tinha os conhecidos, aí o pessoal sempre acha que o árbitro vai favorecer alguém e é o amigo. E, cara, eu sempre procurei ser o mais íntegro possível, porque eu acreditava que, cara, e acredito até hoje que dentro da tua profissão, se tu for o mais íntegro e fazer o que é certo, independente da situação, mesmo que tu não seja o favorito, mas uma hora eles vão precisar do cara correto. Com certeza. E assim foi, eu comecei a fazer esses jogos e as oportunidades vieram vindo. Dali, cara, eu fui... Foi outro ponto importante da minha carreira, é que as pessoas muitas vezes não acreditam nos seus próprios sonhos ou mesmo não acreditam em si mesmo. Eu era uma dessas pessoas. Primeiro que isso não era meu sonho, mas o principal é que nem eu mesmo acreditava que eu tinha potencial. Possivelmente por uma identidade já construída na minha infância, onde eu era a ovelha negra da família, não vai dar certo. De repente muitos que estão assistindo nesse momento ou que vão assistir futuramente vão se identificar que muitas pessoas mais próximas às vezes são eles mesmos que destroem os seus sonhos, que não potencializam algo em você que às vezes pode ser real. E nesse meio tempo,
algumas pessoas começaram a falar, não, cara, acredita, tu apita certinho, tu apita direitinho, né? Aí eu fico imaginando, cara, que ruim certinho. Que eram os outros, né? Pra mim apitar certinho, tu apita direitinho. É o bonito arrumadinho, né? É o bonito arrumadinho. Né, tio? Chuteirinho bonitinho, arrumadinho, tu apita direitinho, tem até apita. E aí eu fui atrás. De tanto eles colocarem isso em algumas pessoas, né? Mas eu já enraizado com aquela cicatriz que tinha, aquela identidade formada, será que vai dar certo? Aí eu fui. Entrei na internet, busquei, pesquisei. Primeira escola de arbitragem catarinense, em 2009. Começou a comprar essa ideia? Comecei a comprar ideia, cara. Aí peguei e pensei, seguinte, eu vou procurar na internet, então vou me especializar, porque tudo que eu faço, cara, eu procuro me especializar. Sou árbitro de futebol, mas acabei de me formar em 2 cursos, um com o Rodrigo Pombo, que é o analista de desempenho da seleção brasileira, que estuda o jogo. Fiz agora outro na Conmebol de analista de desempenho também. E os árbitros perguntam, cara, tu vai virar treinador? Porque analista de desempenho, ele estuda esquema tático, estuda a individualidade do jogador. Todo time tem um analista de desempenho. E eu falei que, cara, eu estudo para aprender mais de futebol. Porque se eu souber como os jogadores jogam, eu poder estudar os jogadores, eu vou conseguir me posicionar melhor, eu vou conseguir entender melhor o jogo e naturalmente tomar decisões mais acertadas, além da parte técnica, física, que a gente se prepara. E aí foi, cara. Cheguei lá, não tinha carro, consegui um carro emprestado, essa meia parte pra ir. Só tinha passado de Floripa pelo mar, que antes de começar a fazer educação física, eu trabalhei na pesca, fui pescador durante uns 5 anos, até visitei. Fui no rancho, fui visitar minha mãe em Itapirubá agora, acho que foi segunda-feira, e visitei alguns pescadores. Que legal. Interessante que nada muda, né, cara? Não muda. As pessoas vivem naquele mundo ali, ficam ali, tá tudo legal. Se não tiver alguém para impulsionar, né? Por isso a importância de um amigo, de alguém mais próximo que te impulsione na tua carreira, nos teus projetos. E nesse meio tempo, fui atrás desse carro. Quando eu consegui o carro, era um golzinho bola, velho, 95. Cara, fumaciava mais do que aquele canto da Praia Sul aí da Pirubá. Eu pensei, meu Deus, cara. Aí nunca tinha passado de Floripa. Tinha que ir pra Balneário Camboriú. Onde é que fica? Fui numa lan house. Lan house, pros os mais jovens, era uma sala. O que é uma lan house? Lan house era uma sala que a gente entrava, que a gente não tinha celular, essa tecnologia que a gente tem hoje. A gente entrava numa sala com vários computadores e usava a internet, né? Porque não tinha internet, era de escada, tinha que entrar depois da meia-noite. Nossa. Fazer isso, toda aquela coisa. Isso existia, foi o começo, né? Não, enquanto tu tá daquela resposta e cai. A Laurinha nunca vai saber o que é isso. Hoje nós só pega o celular do papai, já é 5G e funciona. Dedinho automático já. Tudo, né? Dorme, tu viu 20 semanas as crianças, até um perigo. Não, ela sabe tudo. E foi assim, aí eu peguei, imprimi, cara, uma folha gigante. Eu lembro que dava do volante ali, né, do gol até o outro lado. Botei em cima, cara, seja o que Deus quiser. Porque com marca. Vou com tudo, cara. E fui, fumaciando. Eu lembro que eu saí às 5 horas aqui de Imbituba, da manhã, e cheguei 9h30 da manhã em Balneário Camboriú. Pensa numa viagem. Cara, levei uma eternidade. E assim... E por Deus, cara, eu cheguei, eu não tinha uma proximidade tão grande com Deus, acreditava, mas eu acho que desafiava mais Deus do que acreditava. Isso que foi minha experiência com Deus, ela vem no decorrer da minha carreira, onde eu cheguei lá, consegui fazer o curso, foram 6 meses, não consegui sempre porque não tinha carro, alguns amigos da região às vezes ofereciam carona, e quando tinha eu ia, quando não tinha não conseguia ir mesmo. E a partir dali eu conheci meu jeito, cara. Porque muitas pessoas me conhecem do campo de futebol, né? É meio que um teatro, né? Um personagem, o cara mais sério, o cara mais durão. E quando me conhece pessoalmente, cara, tu é totalmente diferente, cara. Tu é mais tranquilo, tu brinca e tal. Porque a gente deve, né, no momento de trabalho, oferecer o que a gente tem de melhor e o que o futebol espera da gente, né? Mas no meio ambiente aqui que a gente vive, com os amigos, eu procuro ser o mais natural possível. E nesse tempo eu me formei, conheci muitas pessoas e dali comecei a trabalhar em Imbituba. Na época o Imbituba estava na 1ª divisão e eu fui considerado o melhor 4º árbitro, né? Porque só tinha levantava a plaquinha de lado, tudo era eu, né? O cara era bom mesmo, só dava pra ir lá levantando placa. Até o dia que eu comecei, pelo fato de conhecer os envolvidos nas escalas, né? Pessoas que estão até hoje, pessoas do bem. E o Spindler, um senhorzinho, já deve ter uns quase 80 anos, já passou por várias aí. Ele pegou e me deu uma oportunidade para apitar um jogo
na segunda divisão do Catarinense. Era juvenil. O Larroide que apitou o Júnior. O Larroide que é bandeira, eu tava apitando o Júnior. Top. E ele pegou e me deu. Eu fui de carro lá para o campo do Próspera. Era Próspera e Marcelo Dias. Esse é o meu primeiro jogo na Federação Catarinense. Já tava um joguinho já. Só que quando eu cheguei, pela falta de experiência, eu não olhei o dia. Eu olhei, quando você escala, eu olhei o dia. E fui. Só que quando eu cheguei lá, cara, tinha mudado o dia. Ia ser lá em Turvo em outro dia, velho. Meu Deus. Já foi a primeira furada que eu dei. Mas dali depois aí foi a estreia, consegui fazer jogos. Já serviu de exemplo pro resto? Já serviu a experiência que a gente foi tendo, né? Essa foi a minha primeira experiência com o futebol, com a arbitragem. E uma coisa que me marcou muito nesse primeiro contexto é que as pessoas já me achavam velho para começar em alguma da atividade, principalmente que depende do corpo. E eu fui uma das maiores demonstrações e hoje faço escola junto com a escola de arbitragem como uma das maiores referências, né, a nível nacional e internacional pela qualidade física. E como que tu recebia, brother, assim, essa questão assim do pessoal falar, pô, brother, a tua idade já tá avançada e tal? Eu tive experiências, Rafa, que foram bem marcantes, assim, tá? Porque tu vai ver que as minhas histórias, elas são felizes e tristes e isso faz com que a gente... os picos, mas isso faz com que a gente... Primeiro, a gente tem que analisar se a gente tá indo no caminho certo, porque isso foi importante. Dentro dos vestiários, quando eu encontrava os árbitros mais antigos, com 10, 7, 15 anos, independendo de idade, que eles já estavam na Federação Catarinense, mas nunca tinham atuado no profissional, muitos falavam o seguinte: cara, tu tá todo felizinho aí, porque eu já chegava na zoeira, na bagunça, brincando, né, cara? Sempre foi assim, cara. Sempre. Eu chego no Maracanã hoje, eu falo com o Gari, todo mundo me conhece lá, cara. Que massa. E eles mandam foto quando os árbitros... Chegou o café da Laurinha, o café Aí, da Laurinha, ó, Laurinha, ó. Tu achou que não vinha, né, Laurinha? O Braulio falou e faça seu melhor aqui, tudo que ele faz melhor, traz uma camisa bonita daquela preta pra ele. Agora, vê se é Mas olha só, Grande, olha só a qualidade disso aqui. Faça sempre o seu melhor, aqui a gente tá vendo. Traz uma camisa bonita daquela pra ele. É G ou já é GG? Não, é o estilo do Rafinha, bem coladinha. Não, pior que eu fiquei curioso, tava falando a idade. Qual a tua idade hoje? Hoje, 44 anos. 44, como referência física hoje no Brasil e fora do Brasil. É, Rafinha, então tu é o mais velho da sala aqui, não, né? Senhor. É brincadeira, né, cara? Ô, Rafinha, estão chamando de senhorzinho agora, a gente sabe dessa. Botar a garrafa pra trás, tá atrapalhando. Serviu o cafezinho pra Laurinha. Um cafezinho pra Laurinha. Cafezinho com leite, ó. Tipo, moranguinho. Serve pra ela, a gente vai conversando aqui. Peraí. O Rafinha sabe a história do senhorzinho, né? Nós fomos jogar uma pelada da KO aí, daí nós convidamos 2 guris de fora e daí terminou o jogo. Essa é boa, Rafa. Aí terminou o jogo, o Rafinha foi embora. Bota mais leite, só um pouquinho de café. O Rafinha foi embora, aí o cara assim, aquele senhorzinho jogava, né, cara? Joga bem, senhorzinho. Aí eu fiquei uns 20 minutos com a minha cabeça pensando, até fui perguntar, qual senhorzinho tá falando? Tinha senhorzinho no nosso time, cara. Tinha um bem rapidinho que jogava no meio, cara. Cabeça branca. Eu disse, ferrou. Aí agora ficou de senhorzinho. É pra combinar com óculos brancos, cara. Foi promovido, né? Sabe que ele também foi promovido, agora é vendedor de óculos, agora é o corretor de óculos. Qual é o número do Cresci? 56,590. Achei que ele esqueceu, rapaz. Ninguém cuida. É doce de Rafa? Achei que eu esqueci. Tá doce? Doce. Vou botar açúcar aqui. Ó, filha. Deixa que ela coloque. Serve bem a Laurinha aí, a nossa convidada. A Laurinha é o meu cheiro. Não apresentou. Não apresentou a Laurinha? É a Laurinha. Então apresentar a Laurinha. Então apresenta a Laurinha aí. Vou botar aqui o açúcarzinho pra você. Temos a nossa convidada especial aí, a Laurinha. Maravilhosa. Falou em escola de arbitragem catarinense. Isso. A primeira foi em 2019, é isso? 2009, quando eu fiz. Tá. E dentro dessa escola que a gente inicia o processo de formação. Então deixa eu te perguntar agora, falando um pouquinho de empreendedorismo. Tu conhece jovens que sonham em ser árbitros? Vários. Hoje, inclusive, eu participo e sou professor da escola e de outros projetos também. Agora eu estou ingressando num projeto na Universidade Federal também, participando como... É formação de técnicos, mas eu vou fazer parte desse curso convidado pela Universidade Federal Santa Catarina para poder falar um pouco de regras do jogo, porque é importante que as pessoas entendam sobre a regra, né? E tem vários jovens que hoje isso aí mudou totalmente, porque depois que eles viram que com 30 o cara consegue chegar e a visibilidade que a arbitragem deu, né? A gente tem o Ramon também aqui em Santa Catarina e tantos outros árbitros que aparecem aí a nível nacional, mas como a gente faz e vem fazendo grandes jogos, os jovens começaram a se interessar. Pô, não vai dar certo no futebol...
hoje eles não chegam mais nem a ser um jogador frustrado, como eu fui, de tentar jogar e não deu certo, né? E fui pra arbitragem para estar no meio da galera e participando, né? Hoje eles já iniciam com 18 anos, antes até pedindo para entrar, mas é só tem um limite de idade, o mínimo é 18 anos, mas aí eles já começam a participar das ligas, em jogos de sub-15, sub-13, sub-11, aí vão tomando gosto e a partir daí já começam a ter esse sonho. E o Braulio, o legal do Braulio é que mesmo ele, se eu não me engano, acho que foi pós, ele apitou uma final de Copa do Brasil, foi Corinthians e... Agora eu não me lembro, mas eu sei que apitou uma final de Copa do Brasil e que pós isso ele era federado aqui na... É federado ainda em Tubarão? Sim, sou da Liga Tubaranense. Da Liga Tubaranense, né? Eu só e aí ele foi apitar um amador aqui. E aí tinha um jogador aqui na região aqui que viveu bons momentos de futebol e tal, né? E aí... Não. E aí, pá, meti daquele da elástico, coisa lá e tal. E eu tava jogando também. Tive a honra de ter o árbitro Borges Silva Machado. Ei, não fala comigo. Joga a bolinha aí. E aí, o jogador sofreu uma falta lá e tal. E o Braulio foi lá e divertiu ele assim. Ei, o jogador assim, ó. Você sabe quem eu sou? Aí o Braulio quietinho e ele assim. Você sabe quem eu sou? Aí o Braulio assim. Não. Quem é você? Meu nome é... Eu não vou citar o nome do cara aqui. Pelé. Meu nome é Pelé. Tá? Pelé Joguei Libertadores da América, joguei não sei o que. Ah, legal. Pra mim, tu é um jogador igual aos outros que estão aqui, cara. Ó, toma. Mas por incrível que pareça, isso acontece até no profissional, cara. É loucura, né, cara? Porque assim, uma questão é o respeito, né, que a gente tem e sempre vai ter pelo atleta, pelos profissionais que estão envolvidos. Mas outra coisa é o respeito que ele tem que ter com o árbitro e com os outros companheiros também. Porque da mesma forma que aconteceu com esse no amador, que a gente respeita a carreira dele, mas que naquele momento foi como outra vez que eu tinha apitado Cruzeiro e Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro. 70 mil pessoas no Maracanã, um clássico conhecido mundialmente. Aí eu cheguei aqui e fui apitar Tubarão e Hercílio. Com a mesma responsabilidade que eu tenho. O que muda é só a visibilidade, cara. E hoje nem tanto, porque a gente tem as redes sociais e as pessoas acompanham qualquer jogo de futebol em qualquer lugar, né? E a pessoa chegou também e falou, sabe quem eu sou? Mesma coisa, cara. Eu assim, cara, eu acho que já te vi jogando aí, né? No outro time parece, né? Mas, cara, sabendo quem é, mas porque incrível, né, cara? A maneira com que a pessoa vai te tratar, ela pode ser tratada também. Por isso que eu trato todo mundo com respeito, para ser tratado com respeito. Exato. Aí ele, já joguei na seleção, joguei não sei aonde, joguei, que bacana, cara. Tu vê, parabéns mesmo, cara. E hoje a gente tá aqui, né? Em Tubarão, eu apitando e tu jogando no mesmo lugar, a mesma grama, com a mesma... Todo mundo igual. Então, por isso que o respeito, ele sempre tem que estar acima de tudo, né, cara? Às vezes muda a visibilidade, mas a responsabilidade vai ser sempre a mesma. Isso me chama muita atenção, que uma vez eu perguntei pro brother, seu brother, eu não sei, até não me recordo se não foi nesse mesmo jogo, eu falei, seu brother, o que difere, cara? O jogo amador aqui, o Palmeiras da Congonha, ou a final que tu apitou lá? Eu disse, nada, cara, só o local. Meu trabalho é esse. Então eu tenho que ser sério aqui e eu tenho que ser sério lá. Então isso me chamou bastante atenção. É isso aí, né? Eu peguei não que eu quero ser árbitro, que eu já passei até pra ser árbitro. Talvez ele é um jogador frustrado também, brother. Jogador frustrado, pegado pesado. Porque o Braulio corta essa partida. O Braulio na idade avançada. Ai, que esse Braulio. Brincadeira. Jogador frustrado, vou tentar. Tem escola. Não, é porque eu pergunto, porque é uma das ideias do podcast lá de empreendedorismo. Sonhei ser um árbitro, sou um guri, tô sonhando de ser um árbitro, consigo viver bem. A arbitragem hoje, a nível, se ele alcançar níveis altos, ela paga bem, dá pra viver bem da arbitragem? Ou não, o cara precisa ser árbitro e mais alguma coisa na vida? Porque assim, eu acho que, primeiro de tudo, a gente precisa ter um plano de carreira. Certo. E dentro desse plano de carreira, ver as especialidades ou as especializações que a gente precisa ter para chegar a um nível internacional. É fácil ser árbitro da FIFA? Não, porque só tem 10 no Brasil. E só sai por insuficiência técnica, física ou mesmo pela idade, né? Que a gente tem uma idade. O quadro de arbitragem hoje tem quantos, Bruno? No 10 Brasil. FIFA e no total, sabe? É porque são divididos por estados e cada estado tem um número. Tem em torno de uns 500 no Brasil, árbitros e bandeiras, né? Só que no Brasil todo, né? Só 10 são FIFA. Então eu sou um desses 10. Então, assim, eu muito e agradeço a Deus por tudo que ele fez na minha vida, porque
Eu passei por situações difíceis, ainda passo, né? Porque as pessoas às vezes acham que é FIFA, não reclama, tá sempre escalado, mas quando tu começa falando em empreender na sua própria carreira, né? Ele precisa então fazer esse plano, buscando e entendendo o que o ambiente vai oferecer para ele e o que ele pode oferecer para o ambiente também, né? Onde ele vai estar inserido. Se ele começa hoje, com 18 anos, o primeiro passo é ter uma liga. Então não adianta ele querer achar que eu vou apitar já no Catarinense da primeira divisão. Ou já vou fazer escola, porque de lá... Uma das primeiras perguntas, Carlos, que eles fazem, realmente os alunos da escola, é essa: como eu faço para ser FIFA? Como eu chego na FIFA? A gente às vezes pergunta, cara, tu já começou apitando? Não apitei nenhum jogo ainda. Então, muitas vezes, a gente acredita que está no caminho certo. Não, eu vou fazer escola e eu vou ser um árbitro FIFA. Quando ele vai apitar o primeiro jogo na liga, toma um empurrão, um pisão no pé, uma vaia lá da torcida... O cara já pensa, eu não quero. Dessa da vaia da torcida, tem uma história mais com não vou contar aqui. Eu não quero mais fazer parte disso, cara, porque uma pressão, minha esposa mesmo que é dentista, e eu falo pra ela, tu trabalha num ambiente de muita pressão também, como médico, porque, cara, tu tá mexendo na boca de uma pessoa, ela não se compara ao que tu sofre. É loucura. As pessoas, antes de tu apitar, a gente entra no estádio com 2 horas antes e já te xingam. Você só olha, calma, deixa eu errar primeiro, eu só tô conferindo se é sem rede, se tem bandeirista. É loucura, mas deixa eu contar, ele falou de 2 coisas, eu vou contar essa resenha agora, da esposa do Braulio. Eu fui num jogo Avaí e Vasco. Eu posso falar meu time, eu sou havaiano, né, cara? Carteirinha. Aí já começa tudo errado, né? Manezinho, daí ele, Avaí e Vasco. O Avaí, se eu não tô enganado, tava em 6º ou 7º na tabela. Precisava ganhar o Vasco, que era um jogo já difícil, e torcer por 2, 3 resultados ali, 4 resultados. E aí eu sempre procuro num jogo desse, último jogo, óbvio que a ressacada tava lotada, né? Aí eu procurei um espaço, sentei, e nisso sentou uma loira, camiseta rosa choque do meu lado, e ficou ali. E eu fui sozinho ver o jogo, fiquei vendo, e ela prestando atenção no jogo, ou não prestando, no celular e coisa. Sem reação. Não, é que já começa errado. De rosa, ou azul, ou branco. Ela já tava... Eu acho que é uma estratégia. Vou perguntar se é uma estratégia do Braulio pra achar ela. Já começa errado. E aí a galera começou a achar estranho, assim... Não que alguém fosse alguma coisa com ela, mas a galera já começou a achar estranho. Daí tu já ouvia dos bobos de trás. Ei, a galera ali é... Porque daí eles viram que não era bem, pensaram, deve ser a esposa do cara, não vou falar nada. Depois viram que não era, porque eu saí, voltei. E aí eles, ei, a galera ali é vascaína, hein? A galera ali é vascaína. E ela naquela saia justa, né, cara? E ela naquela saia justa. E daí todo mundo começou, né? Chegou uma hora que eu fui perguntar pra ela, assim, tá vascaína? Não, nem gosto de futebol. É mais ou menos assim, não lembro se foi isso que ela falou. Ela fugiu da pergunta. Aí depois eu perguntei de novo, não, mas só pode ser vascaína. Dela assim, não, eu sou esposa do árbitro. Eu disse, então disse que a vascaína que é melhor. Vou te xingar mais aí. Disse que a vascaína que é melhor. Não, já tava ganhando o jogo, 1-0, tava tudo certo. Disse que a vascaína que é melhor. Brincadeira, mano. Foi uma experiência que ela chegou em alguns jogos, assim, mas é difícil, né? Teve outra também que ela passou, que tá falando dela, depois a gente segue no empreendedorismo dos jovens aí promissores. Mas ela foi num jogo, acho que foi no Guarani da Palhoça, que a gente também trabalha em jogos de todas as categorias, né, do Campeonato Catarinense. Eu sou filiado da Federação Catarinense. E ela tava atrás do bandeira, cara, e tinha um torcedor xingando, cara, me xingando. Que tu é corno. Que tu é isso e aquilo. Ele foi falando, cara, foi falando. Sabe onde é que tá tua mulher? Tá te traindo. Foi falando, cara. Foi ofendendo. E ela apavorada, louco pra falar assim, eu tô aqui, eu não tô. E foi, cara. Assim, quer saber, já é difícil, porque a gente já foi ganhando uma visibilidade muito grande, as pessoas já conhecem a gente, onde a gente vai, onde a gente passa. As pessoas têm muito carinho, assim, porque às vezes pela rede social o cara desabafa, né? Porque é paixão, né? Mas sempre, cara, onde a gente vai, no mercado, no shopping, qualquer ambiente, no restaurante, as pessoas querem fazer uma foto, querem conversar. E no final das contas, o time deles envolve, né, muito mais essa questão de paixão. Mas quando se trata de razão, sempre que a gente encontra alguém, a pessoa, pô, cara, parabéns pela tua carreira, a gente acompanha, é difícil mesmo. E posso fazer uma foto contigo? A gente sabe, esse cara me xingou. Eu vou falar, claro que sim, cara, imagina. Já xinguei, mas hoje estou tirando foto. Se o cara for sincero, ele vai botar lá no post. Vai ser teu amigo. E finalizando essa questão do empreendedor, árbitro, né, da carreira, depois disso, de ele fazer escola, ele precisa estudar durante 6 meses, com aulas teóricas, práticas,
E a partir dali, sim, ele começa a ter as oportunidades na categoria de base, e aí ele vai buscar realizar esse sonho dele, né? Nem sempre vai depender só do árbitro, porque ele precisa das oportunidades para poder mostrar o seu valor. Então, sempre que eu posso conversar com jovens e passo alguma eu não digo conselho, né? Eu digo uma sugestão, porque eu não sou coach ainda, né? Mas, cara, esteja sempre preparado, porque muitas vezes oportunidades vão aparecer e você não está pronto. Em uma semana tu não vai ficar pronto. Como eu já tive a oportunidade de apitar clássico aqui, lá em 2012, 2 anos depois de me formar, e achar que estava pronto. Aí quando tu entra lá para apitar um Figueirense e Avaí, um Cruzeiro e Atlético, um Flamengo e Vasco, aí tu percebe, cara, eu acho que poderia estar um pouco melhor, porque a gente sempre vai acreditar que está pronto. Então, cara, se prepara. Se a oportunidade não vier, esse fardo não vai ser teu. Porque é muito ruim quando a gente carrega um fardo de que, eu poderia ter chego e não cheguei porque eu não estava pronto ao ponto de vender algo, ao ponto de apitar em qualidade, fisicamente, tecnicamente, conhecimento. Então, mantenho esse estudo contínuo e as oportunidades vão vindo. Se o árbitro vai passando pelas etapas, existem etapas, né, até chegar no profissional e daí ser indicado. Para ser CBF também é indicado, para ser federado é só fazer a escola. Mas quem indica? Aí os melhores, a própria federação também indica. Por quê? Porque também tem um número limite. Se eu não me engano, são 14 árbitros. Por estados. Mas não é pouco árbitro para muita rodada? Série A, B, C, D, estadual, Copa do Brasil? Não, na verdade tem uma divisão de árbitros por número de times. Quanto mais representada é a tua federação a nível nacional e internacional, mais árbitros tem, porque mais jogos tem. E precisa de árbitros, né, para a categoria de base. Nos jogos da categoria de base, os árbitros são locais. O Tubarão vai jogar aqui com o Ercílio na Série D, no Sub-20, com outro. Ele vai vir um árbitro de Santa Catarina apitar, porque são de gastos, né? Sim, custo. Não tem problema. Quando é amador, que a gente fala que é um não profissional, a gente nem trata como amador, né, sim como não profissional, o árbitro é local. Criciúma vai jogar com São Paulo, um exemplo. E vai um árbitro aqui da região, de Tubarão, de Criciúma. Agora, quando se trata de futebol profissional, aí é assim em todas as esferas, tanto nacional como internacional. Eu nunca vou apitar um jogo do Ercílio do Tubarão, eu nunca vou apitar um jogo dos catarinenses contra alguém de fora, posso apitar um clássico. Como também nunca vou apitar um jogo de um time brasileiro fora do país com outro time, porque a nossa confederação é isso, nacionalidade. Vou te entregar o presente, tu falou e faça o seu melhor, a gente aqui leva isso no peito. Claro que a gente deu uma inglesada, botou o Be Your Best, que é o nosso lema aqui. A gente cobra sempre do nosso time de faça o seu melhor, então fica uma lembrança da K1 pra ti aqui. Valeu, obrigado. Sempre fazer o seu melhor, mas eu já vi que isso aí já tá... O produto é uma frase bem impactante, né? De ser sempre melhor, porque essa frase, só para até receber no presente, para finalizar a questão do vestiário, quando os mais velhos falavam comigo, isso eu tirei para a vida, no sentido de que muitos falavam, cara, tu tá muito feliz, cara, eu já tô aqui há 10 anos, eu nunca cheguei. Aí eu botei uma meta na minha carreira. Se em 3 anos eu não chegasse no profissional, o que ia acontecer com a minha vida? Deixa eu receber onde é que obrigado. E vou falando, filha. Ou eu largo a profissão de árbitro, ou eu vou continuar apitando o amador como eu gosto de apitar futebol. Eu não posso jamais ser uma pessoa que vai frustrar o sonho das outras pessoas. Se tu não pode ajudar, se tu não pode fazer o seu melhor ou ser o seu melhor, cara, não seja você que vai frustrar outra pessoa, tenta ajudar. E assim eu segui nesse sentido, né? Sempre fazendo o melhor, buscando ser o melhor, para poder atingir esse patamar aí de jogos internacionais, jogos de seleção. Aqui na K1 Faça Seu Melhor começou com uma placa ali na porta, era uma placa que ficava pro lado de dentro, então só quem saía lembrava de fazer o seu melhor, não era para quem chegava, assim. Ó, aí, ó. Obrigado, cara. Muito massa. Ó, filho, olha aqui. Aí, ó. Pra lembrar aí desse podcast. Eu tenho lá em casa, o Rafinha conhece um escritório lá com algumas lembrancinhas lá. Deve ter umas 20 bolas de final. Não. Dá uma tremedeira. Umas 300 camisas lá de seleção e times e algumas coisas que a gente vai ganhando durante esses Braulio, anos. chegou a apitar um mundial, né? Eu fui VAR no Mundial.
Sou mundialista, então, né? Que legal, né, cara? Que legal. Fui feliz e triste, de certa maneira, porque feliz de ser convocado e participar. Eu só trabalhei com árbitros internacionais, porque naquele momento nenhuma equipe de árbitros brasileiros tinha ido junto. Triste por eles, né? Pelos companheiros que poderiam fazer parte também dessa história, mas muito feliz de poder ter participado. Fiz 3 jogos de seleções, né, nesse Mundial, como VAR, e participando com árbitros europeus, holandeses, espanhóis, americanos, teve no Canadá também, assim, e fora o ambiente que a gente vive, né? O padrão FIFA realmente é um padrão muito sério a ser levado, cara, porque eles têm um padrão do não profissional até o mundial, o mesmo padrão. Vem os mesmos instrutores, vem o mesmo grupo, a mesma equipe, o padrão de hotel, de campo, de grama, de iluminação, tem que ser o padrão, e por isso a gente vê esses belos espetáculos a cada 4 anos, né? Falamos, tal, a gente falou em árbitro, a minha esposa é testemunha, tá? O Rafinha também, eu sei que torce muito. Pra mim, tu representa Tubarão. Então, quando a gente vê que o árbitro... A minha esposa ainda ri. Eu tô sentado no sofá e falo, Falocheira, aquele ali é o árbitro que é o marido da dentista, da menina, tá? Eu já faço a propaganda. Ela já sabe o que eu vou falar. Nunca vi alguém que torce pro árbitro. O cara representa Tubarão, então tem que torcer pra que tudo dê certo. Assim, pra nós, tubaronense, nos orgulha muito ter um árbitro no nível. Aí eu te pergunto, dá pra nós torcer e sonhar com uma Copa do Mundo? Eu costumo dizer que dentro de todos os meus sonhos, esse é o maior, com certeza. É real? É possível? É possível. Mas não depende só de mim, né? Depende do meu esforço, da minha dedicação e de outras oportunidades. Afinal de contas, a gente tem grandes árbitros, né? E uma coisa que me desfavorece é a própria idade, né? Porque quanto mais velho vai ficando, apesar de tu pegando experiência, jovens vão chegando em alto nível, né? Mas eu sempre... A minha carreira foi pautada na confiança em Deus. Como eu falei lá no começo, eu acho que eu desafiava mais Deus do que confiava. E em 2016, eu fui eleito o 2º melhor árbitro do Brasil. Já estava apitando grandes jogos, já estava apitando grandes clássicos, até porque tinha os catarinenses, estavam na zona de baixo, a gente não apitava os confrontos ali por causa deles, né? Tem todo um cuidado da comissão para escalar um árbitro, né? E eu comecei a apitar os jogos de cima. E fui eleito o Klaus, foi o primeiro, eu fui o 2º. E nesse ano trocaram dos 10, 3 FIFA saíram. O Klaus já era FIFA, eu fui o 2º. Naturalmente, o que se imagina? Cara, sobrou pra mim. 3 vagas, eu fui o 2º melhor do Brasil, fazendo quase 20 jogos na competição, vai sobrar. Fomos para Minas, fizemos os testes, eu passei na volta, eu, Flávio Souza, Bruno Arleu, galera toda, Thiago Peixoto, Weber tava lá também. Wilton também? Todo mundo tava junto, porque todos fizeram, inclusive os convidados, né? Foram 7 convidados, que não era o FIFA ainda. E eu vi eles discutindo, cara. O que vocês estão discutindo aí? Não, a gente tá vendo quem vai ser os outros 2. Porque uma vaga é tua, não tem como, tu optou pra caramba, brasileiro, 2º melhor do Brasil tal, e tal. E vai gerando essa expectativa também, né? E outra coisa, tinha idade. Eram 37 anos o limite. E eu, grandão, lutando com as minhas forças, eu sou o cara. E agora, meu momento. Meu momento. E o que aconteceu? Não entrei, cara. E a gente precisa ser forte e resiliente. Aí, eu tenho... Essa minha crença, ela aumentou muito, né? A partir do momento que eu conheci a Pri. Porque um católico libertino. Virado no ninja. Plantava bananeira em cima da mesa. Era ninja. 10, 15 anos mais, né? Muito mais, até 15 anos atrás. Já tá mais quase 15 que eu conheço a Pri. E quando eu conheci a Pri, ela é da congregação cristã. Então, olha só, os extremos, né? Totalmente, né? Eles têm, né, uma cultura dentro da igreja deles muito forte, né? Tem os ritos deles muito forte. E a partir daí a gente se conheceu e procurou uma igreja. Porque tinha que ter um meio termo nisso tudo, né? Pra gente poder viver essa vida em Cristo, né? E a gente começou a frequentar a Verdade. Que na época foi o pastor Bertinho que chegou ali como primeira pessoa lá no fundo. Ele disse, eu tô vendo vocês sempre aqui, cara, eu posso falar com vocês? Cara, os homens se encontram aqui terça de manhã, tem os cultos. Às 6 da manhã, né? E eu comecei a frequentar. E a partir dali, quando eu comecei a colocar minhas forças, ou na verdade, deixar que Deus lutasse por mim, e eu fazendo a minha parte, isso é muito importante, as coisas voltaram a acontecer, porque eu precisei ser resiliente. Porque 2017 seria um ano muito difícil para mim.
Porque eu coloquei muitas expectativas na minha vida. A gente tem que criar expectativas, mas a gente tem que saber o limite das expectativas que a gente pode criar. Como um aluno quando está entrando lá quer ser FIFA, nem apitou no amador ainda. E a partir daí, com a convivência com a Pri, naquele ano a gente casou, 2016. Depois a Laurinha, ela ficou grávida da Laurinha. Eu, por alguma coisa, algum motivo que já foi, a gente estudou, tal, não posso ter filho. Não poderia ter filho. Então a Laurinha foi meu primeiro milagre. Eu sempre achei que a Laurinha foi meu milagre, até ter uma revelação de Deus que a Priscila foi meu maior milagre. Top. Ela foi o ponto-chave na minha vida, ela foi o maior milagre da minha vida, porque ela me transformou no homem que eu sou, ela me transforma diariamente. E eu falo para os maridos que estão assistindo aí, sempre que a tua mulher, cara, pegar no teu pé, ela é a melhor pessoa que pode estar do teu lado e ela quer cuidar de ti. Ela quer te transformar no melhor homem, por isso ela pega tanto no teu pé. Ela não quer te blindar, te evitar de sair, de fazer as coisas erradas por fazer. Ela quer te transformar no melhor homem. Então ela sempre fez isso por mim. E o meu maior milagre foi a minha esposa. Por revelação de Deus, uma palavra que veio e Deus falou comigo. E depois aí, cara, eu tinha que me batizar. Eu acreditava, eu consegui ser resiliente. Em 2017 eu fiz a final da Série A, Corinthians e Fluminense, Corinthians foi campeão. Eu fiz a final da Primeira Liga, que tinha ainda Liga, né? O Atlético perdeu pro Londrina, nos pênaltis lá em Londrina. Fiz a final do Catarinense, como eu segui, me reerguer e colocar na minha mente, cara. Porque, cara, se eu não posso ser o melhor ou ser um árbitro internacional, eu vou estar entre os melhores, cara. Porque, afinal de contas, quantas pessoas vocês aqui conhecem que apitam primeira divisão do Campeonato Brasileiro? Eu sou um, né? Quantas pessoas vocês viram quarta-feira à noite apitando um Flamengo e Grêmio, ou domingo apitando um Vasco e Atlético Mineiro, com 70 mil pessoas no Maracanã? Entendeu? Então, assim, cara, Deus já é muito bom comigo. Para de cobrar tanto e de ficar desafiando, porque Ele é muito bom. Começa a desfrutar, né? Isso, eu comecei Aprende a desfrutar daquilo que já tem. E, cara, segui, cara. E tá aí 17, 18, fazendo cada vez mais jogos. 20, 25 jogos na Série A do Campeonato Brasileiro. Até que um certo dia, um domingo, do dia 2 de dezembro de 2019, eu tava a gente tinha saído do culto, a gente foi no Caçula, básico, né? Padrão, sabe onde vai no Caçula comer um lanchinho. Crente não bebe, mas o que come é absurdo. Porra, olha a cara do Rafa lá, olha a cara do Rafa. Se entregou. E aí, nesse meio tempo, antes do culto, só para afirmar ali, eu tive uma visita, a gente foi para um retiro, transformação. Acho que foi um momento muito importante na minha vida, onde eu falo para todo mundo que eu vi Jesus Cristo. Top, né? Nossa, cara, foi forte, porque naquele momento, cara, de oração, tava com o pastor Tiago Ferro lá, a pastora Lalu, todo mundo acompanhando a gente, cara, eu vi Jesus Cristo. Que loucura. Eu entrei num túnel de luz e dentro daquele túnel eu fui lançado lá na minha adolescência. Em todos os momentos que eu desafiei Jesus, eu vi Ele caminhando do meu lado. Meu Deus. Eu vi Ele falando, filho, não faz isso. Cara, Ele começou a conversar comigo em todo ambiente que eu ia, que eu frequentava, Ele tava lá, filho, isso é errado. Ele te trouxe a lembrança. Ele foi me trazendo, mas Ele junto comigo. Ele junto. Nunca tava sozinho. Eu nunca tive sozinho, cara. Porque eu tive o problema que eu perdi meu pai com 4 anos. Eu vivi na orfandade durante muito tempo. E nesse dia, eu vi e vivenciei a presença de Deus na minha vida. E eu nunca fui órfão. Ele sempre esteve comigo. Top. E a partir daí, quando eu voltei daquela visão, e ele não estava só nos momentos ruins. Ele estava, eu cheguei a ver uma imagem eu recebendo o troféu de melhor do Catarinense que eu recebi, ele batendo palma, ele era o primeiro, cara, ele estava na frente celebrando, cara. Jesus Cristo esteve o tempo todo comigo. Aí ali eu vi, cara, eu nunca fui órfão, Jesus estava comigo o tempo todo. E segui. Aí nesse 2 de dezembro desse ano, a gente se batizou e tal, aí a gente descia as águas. Primeiro que a Pri sendo da congregação, mas ela nunca tinha se batizado. A gente tava no batismo. Porque eu desci primeiro que ela, pra ter noção. Depois ela, pelo exemplo também, por tudo que ela sabia, ela conhece muito de Bíblia e tudo. A gente se lê toda noite, ela que muitas vezes me dá um toque. Eu tenho TDAH+, né? Eu brinco, né? Eu tenho TDAH, eu tenho TDAH+. Nossa, né? Aí, e a gente tava lá aí jantando e tal, aí de repente eu recebo uma mensagem, que era do presidente da Comissão Nacional. Olhei. Convite para pré-temporada no Paraguai, em Luque, que é a sede da Comebol. Eu só um minutinho, vou ali fora. Olhei. Tinha os 9 FIFA, só não tava o Sandro Meirahit. Meu Deus. Que ele tinha saído depois do Mundial. Eu liguei, né, cara? Alô, fulano, tudo bem?
Eu acabei de receber um convite aqui para ir pra pré-temporada. Aí veio a pergunta mais idiota que ele podia receber naquele momento, eu acho, pra ele, né? Eu entrei na FIFA. Ele assim... Aí ele, tu não sabe ler? Parabéns, parabéns, tu entrou na FIFA. Cara, na hora eu voltei, meu Deus. Após celebrei todo com todos. batismo, batizou. E quando eu coloquei, cara, na realidade foi essa. Quando eu coloquei toda a minha fé, acreditei que era possível e deixei que Jesus lutasse por mim e eu fizesse a minha parte, como eu faço todos os dias, né? Todos os dias eu treino, todos os dias eu estudo, todos os dias eu me dedico para a minha profissão e faço o meu melhor. Nem sempre vai sair como a gente espera, mas sempre buscando fazer o melhor. Ele sempre vai agir e vai fazer o melhor. E assim foi a minha história na arbitragem. Hoje, com mais de 150 jogos só de Série A. O ano passado eu apitei 31 jogos de 38 rodadas. Nossa. Esse ano também. Esse ano eu apitei jogos de seleção. Foi a minha primeira vez que eu apito jogos de seleção, né? Fiz amistosos no Uruguai. E... mundialista, jogos de catarinense. Fica muito pouco finais. em casa, né, brother? Daí... Isso. As pessoas Quarta, às vezes não final de entendem, semana, né? Muitas pessoas me cobram, tu não visita, tu não vai. Cara, se tu soubesse que a minha filha e minha esposa passam por mim, são duas guerreiras que eu amo muito e que... Aquele detalhe, quando eu visito a minha casa, né? quando eu posso visitar alguém, eu vou lá em casa. Gente, o papo tá bom, a resenha eu sabia que ia ser maravilhosa. Braulio, muito obrigado do fundo do coração. Nossa, eu tô aqui arrepiado. Né? É emocionante a história. Se podia começar bem, nós começamos estourando, né, Rafa? Obrigado mesmo, do fundo do coração. Espero que tenha gostado. Rafinha, obrigado. Braulio, obrigado, meu irmão. Nós, infelizmente, precisamos encerrar, porque tem prazo, tem tempo. Mestre, obrigado. A minha torcida vai ficar pra ver você numa final de Copa do Mundo. Não só na Copa do Mundo, mas... Eu sou suspeito de falar, né? Pra final não pode torcer. Porque se ele estiver na final, o Brasil não tá. O Brasil não tá. O sonho segue, cara. Obrigado pelo convite. Fico, muito feliz, lisonjeado por fazer parte desse projeto, novo projeto. Que Deus abençoe vocês nessa caminhada, Amém. Que seja muito promissora, que muitas e muitas pessoas possam vir aqui contar suas histórias. Amém. Da minha parte quem sabe se não der um Mundial, a gente vai lutar para isso, uma Olimpíada, uma Copa América. E sempre representar da melhor maneira possível a arbitragem catarinense e a cidade de Tubarão, né? Afinal de contas, a gente leva o nome de Tubarão. Só lembrando, Braulio, eu sou corretor de imóveis e eu tenho flexibilidade de horário. Se precisar de alguém que carrega a tua bolsa, me leva junto, parceiro. Valeu, Rafa. Tamo junto, Deus abençoe. Obrigado por tudo, irmão. Valeu. Quem quiser seguir o Braulio, tem uma rede social lá, eu não sigo ele, tá? Ó, vou confessar que tem. É bom seguir ou não? Não, é melhor não seguir, né? Na verdade eu não tenho rede social. Não tem rede, é melhor, né? Não, a minha esposa tem, com a filha. Ninguém liga mandando só que na rede social delas eu acabo às vezes publicando jogos que eu estou, não a escala assim, sim, as fotos dos jogos. Mas também acho melhor não dar rede social. Não, os amigos. É porque as pessoas. O que acontece? Muita gente convida diariamente. Muita gente convida, só porque, até pra deixar bem claro, né? Até as pessoas, pô, eu te adicionei na tua rede social e tu. Não, a rede social é da Priscila e da Laura e eu participo com elas. É a Laurinha que comanda lá, né, Laurinha? Né? E o que acontece? É uma rede social pra amigos e familiares, né? Então só pessoas bem próximas estão ali, né? Obrigado. Eu não vou adicionar. Eu estou ali, obrigado. A gente vai aceitando e vendo que eu conheço, pessoal. Porque às vezes as pessoas me veem na televisão e a televisão ela aproxima muitas pessoas, né? Às vezes eu tô no shopping e a pessoa, Braulio, não sei o que, fala comigo, fala aí, aí quando ele sai, conversa, a Priscila olha pra mim, daí, tu conhece? Não conheço. Mas eu também não posso deixar de conversar. É assim, né? As pessoas só querem carinho. Mas é isso mesmo, cara. Rafa, obrigado. Missão cumprida, Rafa. Encerra. O primeiro tá feito. Valeu. Primeiro episódio do Keioncast, o podcast da Keion. Somos imparáveis, né, cara? Ninguém segura, né? Vambora. Valeu.